Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfinders Brasil. Hoje nós vamos falar sobre Segment Routing, né? Roteamento baseado em segmentos. Segment Routing é um tema muito falado, muito comentado aí no mundo de redes hoje e praticamente não tem aí conteúdo em português. Por isso eu achei interessante que nós fizéssemos aí um vídeo, né? Escrevendo como o Segment Routing funciona. Fica comigo aí até o final e você vai entender aí exatamente o que é Segment Routing. Ok, pessoal, o que acontece, né? Segment Routing é uma técnica de comutação baseada em segmentos, né? A ideia é dividir uma rede e numerar os pedaços dessa rede em segmentos com dois principais objetivos: simplificar a operação das redes e automatizar o funcionamento da rede, né? Então, SDN e SR andam de mãos dadas, né? Na verdade, Segment Routing apareceu um pouquinho depois do SDN e houve um casamento, uma sinergia muito grande entre os dois assuntos. Nós vamos ver aí como é que o Segment Routing funciona, né? Como esses segmentos são numerados e como eles conseguem simplificar a operação das redes e prover automação. Ok, então quando se fala de Segment Routing, nós entendemos o seguinte: cada segmento, cada localidade aí pode ser um roteador. No exemplo que nós temos aqui, eu tenho uma rede pequena aí com 6 roteadores. Cada roteador ele tem um identificador único. A gente chama isso aí de Segment ID, um SID, né? Cada roteador aqui, por exemplo, o primeiro roteador aí tem um identificador 100, 200, 300, 400, 500, 600, enfim. A ideia é que esse identificador tem que ser globalmente único, não tem nenhum outro roteador que tenha esse ID na rede toda, né? Como se fosse uma loopback, um router ID único definido aí para cada elemento da rede, que vai ser chamado aí de segmento da rede. Ao mesmo tempo, né, os links ponto a ponto, eles também têm um identificador, né? Só que esses identificadores, eles não precisam ser globalmente únicos, tem que ser apenas localmente único. Ou seja, o meu 1111, 2222, 4444 aqui do exemplo, eles podem se repetir em outras partes, em outros links ponto a ponto. O importante é que dentro da caixa, apenas uma única vez, né, o número de adjacência apareça para identificar aí uma conexão. Ok, então qual a vantagem de se numerar aí a rede, mapear toda a rede ali? A ideia é que eu não precise programar cada elemento no meio do caminho, né? Como é que funciona o roteamento clássico? Roteamento clássico, cada roteador tem o poder de decisão, né? Eu brinco com o pessoal nas aulas dizendo assim que roteamento é brincadeira de batata quente, né? O pacote ele vai passando de roteador em roteador, roteador em roteador, como se fosse um jogo de futebol, né? O roteador, quando pega o pacote bola nos seus pés, ele tem que encaminhar para frente, ele tem que fazer o passe. E para isso ele tem que ter uma inteligência ali dentro. O control plane está funcionando lá, os protocolos de roteamento definiram a melhor rota para o próximo salto. Com Segment Routing, eu posso ter roteamento baseado na origem. Ou seja, se eu tenho um pacote com destino aí ao roteador 400, ao segmento 400, quando o pacote sair do 100, ele já vai sair sabendo que precisa chegar até o 400 destino final e não vai ficar a cargo dos roteadores intermediários ter que fazer a tarefa do encaminhamento, consultar a tabela de rotas, tomar a decisão do próximo salto. Então, o pacote já sai guiado desde a origem qual é
o caminho que ele deve tomar, ok? Aí você pode falar assim para mim, pô, Adilson, mas essa história aí não é nova no segmento routing, a gente usa MPLS e MPLS já faz isso há muitos anos. Qual que é a diferença, então, do segment routing especificamente? A grande diferença é a simplicidade, tá? Para que MPLS consiga funcionar, você tem que ter aí, além do protocolo de roteamento interno, né, ISIS ou SPF, você vai ter que ter aí o próprio MPLS, criando as labels. Você vai ter que ter um protocolo, por exemplo, o LDP, para fazer a troca de labels entre os roteadores. Você precisa de um protocolo de reserva de banda, como o RSVP, também para fazer com que se consiga criar engenharia de tráfego, né? Escolher um caminho A ou B, baseado na banda, baseado no atraso. Isso tudo causa uma grande complexidade nas redes. Então, o segment routing, o primeiro item que a gente viu aqui na apresentação, ele traz simplicidade. Eu consigo trabalhar com segment routing sem precisar de protocolo de troca de labels, sem LDP, sem reservation protocol, sem mesmo BGP, né, se for o caso ali para orquestrar a questão da troca de labels em redes maiores. Ok? Então, basicamente, a primeira vantagem que a gente tem é roteamento baseado na origem de forma simples. É a primeira característica que a gente vê aí de segment routing. Ok, então eu preciso numerar os segmentos para fazer isso. Como é que eu numero, né? A implementação mais madura para fazer numeração dos segmentos aí de uma rede é o MPLS. O MPLS trabalha com labels já há bastante tempo. Uma promessa para o futuro aí é, ao invés de você ter MPLS, você trabalhar direto com o protocolo na camada 3, né? Com o protocolo IP. Nós sabemos aí que IPv6 possui ali os cabeçalhos de extensão, especificamente um cabeçalho de extensão chamado routing, que ele já prevê roteamento baseado em origem. Então, eu diminuo ainda mais a complexidade da rede, ao invés de ter que ter um protocolo como o MPLS, que a gente brinca que ele fala que é de camada 2,5, né? Que ele está lá, encaminha no primeiro salto, depois comuta nos demais saltos dentro do core da rede. No caso, se eu trabalhar com IPv6, como ele já tem o cabeçalho route, né, um cabeçalho de extensão nativo, é um protocolo a menos, é uma simplificação maior na pilha que eu posso ter aí. Como que segment routing foi idealizado, né? Para vocês terem uma noção, o criador do segment routing, né, um engenheiro que trabalha na Cisco de Bruxelas, né, chamado Clarence, ele idealizou o segment routing nas suas viagens para Roma, né? Ele gostava muito de dirigir de carro de Bruxelas até Roma e ele fazia muito, criava estratégias de como chegar de forma rápida até o destino. Então, ele não esperava estar no meio do caminho para começar a tomar decisões de rota, né? Se sair pelo ponto A, pelo ponto B. Então, muito previamente, né? Ao sair de Bruxelas, quer dizer, na origem, ele já começava a analisar os melhores caminhos e via qual eram as melhores estratégias para chegar mais rápido até o seu destino. Então, ele analisava todos os caminhos até Roma e escolhia os melhores, e daí que surgiu essa questão aí do segment routing. Ok, o que o segment routing ajuda hoje a resolver, né? Quais são os problemas que o segment routing consegue resolver para grandes operadoras? Hoje em dia, nós temos um crescimento exponencial de tráfego. O tráfego cresce muito, especialmente com essa questão aí de redes convergentes, né? Você tem lá voz, vídeo, dados, tudo junto, misturado, a necessidade de QoS para manter a experiência do usuário. Então, redes, o tráfego cresce muito nos últimos dias. E o problema é que a receita não cresce na mesma proporção, né? Hoje em dia, ali as operadoras vão ter que
oferecer para os seus clientes cada vez mais banda, né? Então, links aí de 10, 100, 1 GB, 10 GB e mais ali, para clientes, a receita não consegue crescer na mesma proporção do tráfego. Se crescesse, estaria resolvido o problema, mas não é o que acontece. E o custo operacional para manter essas redes grandes, enormes, é muito alto. Então, eu preciso baratear o custo operacional, né? Diminuir o OPEX, e isso passa por automação, por uma rede mais simples, por uma quantidade, uma pilha de protocolos funcionando de forma mais light, para reduzir o custo operacional de manter essas redes no ar. Ok, e aí a gente tem uma outra vertente do Segment Routing, que é a relação dele com a automação. Então, nós vimos que, dividindo a rede em segmentos, eu posso fazer roteamento baseado na origem. Quando o pacote sair da origem, ele já vai ter o seu caminho traçado, né? Ele vai estar predestinado a passar por um determinado caminho até chegar no seu destino. Ao invés de usar um protocolo de reserva de banda e ficar analisando cada um dos saltos, né? Qual que é a ideia de redes mais escaláveis com Segment Routing? A ideia é você ter uma inteligência central, né? Você ter um controller. Esse controller, ele tem todo o control plane da rede nele. Então, ele vai arquitetar, vai analisar ali qual é o melhor caminho para se chegar a cada uma das redes. Esse controller, ele vai estar coletando informações via software aí, quais são os valores de latência, perda de pacote, banda disponível, throughput, nos vários caminhos que existem na rede, e vai arquitetar ali, né? É o tal do PCE, né? O Path Computation Element, ou seja, o elemento que vai calcular os melhores caminhos para que cada pacote, quando saia da origem, já possa fazer o melhor caminho. Isso pode ser feito apenas com o protocolo interno, né? Apenas com o IGP, geralmente aí é o SPF ou o ISIS, né? Que são link state puro, como eu já falado para vocês ali no início. Agora, se eu tenho uma rede gigantesca, ali, tipo backbone de uma grande operadora, um data center de um Facebook da vida, o que eu posso fazer? Eu posso usar o BGP, usar uma família BGP que consegue trabalhar como link state, que consegue gerar um banco de dados de todos esses caminhos, que é o chamado BGP-LS, BGP Link State. Então, uma outra mudança, né, com relação ao Segment Routing, além de você poder usar os protocolos Link State clássicos aí, você ainda pode usar uma família BGP Link State, que é o BGP-LS, para isso. Ok? Então, o grande segredo, né, numa grande operadora, você vai ter uma solução de inteligência aí para estar orquestrando os caminhos, e pode estar usando aí um BGP Link State para estar calculando ali os melhores caminhos para cada um dos destinos. Ok, pessoal, a ideia aqui era dar uma visão geral aí do que é o Segment Routing, né? A última pergunta aí que não quero calar é onde que eu posso aprender Segment Routing? SR é uma coisa que está presente aí em praticamente todas as grandes operadoras e também aí os grandes fabricantes têm suas soluções de Segment Routing, né? Cisco, Juniper, Huawei e assim por diante. No caso específico Cisco, né? Nós temos a formação aí do CCNP Service Provider, e Segment Routing, e o SR tradicional, baseado em MPLS, né, e o SRv6, o Segment Routing baseado em IPv6, ele está presente aí nos cursos do SP Core, que dá uma visão geral aí de estrutura de Service Provider com o mundo Cisco. No SPRI também, a diferença é que no SPRI você já coloca mais a mão na massa, você configura realmente os segmentos, identifica os segmentos
faz a configuração das adjacências para que os caminhos possam ser feitos. E a inteligência central, propriamente dita, trabalhar com o PCE, é uma coisa que você vê mais no SP Auto, né? Um módulo específico de Service Provider Automation, onde você vê isso com maiores detalhes. O Netfinders Brasil ele tem uma formação de Service Provider. Nós temos aí os primeiros módulos, aí, o SP Core e o SPRI, em modo gravado, eles estão sendo ofertados aí com um valor muito especial. Eu convido vocês depois para darem uma olhada na descrição desse vídeo e conferir. Ok, pessoal, a gente vai chegando ao fim aí. Eu espero que o vídeo tenha sido proveitoso para todo mundo. Peço para vocês aí que se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber avisos aí de novos vídeos, né? Ajude aí o nosso canal a crescer. Um grande abraço a todos, até a próxima.